Play News. Muito bem, é hora de você começar o dia bem informado aqui na Rádio Sete Colinas e com imagens aqui nos nossos canais no YouTube, @Rádio FM Sete Colinas. Se inscreva no canal, alerte no sininho, deixe seu like. YouTube, @Rádio FM Sete Colinas. Também aqui no nosso Instagram, @Edcarlos Garotinho. Se inscreva aqui no canal, segue aqui, deixa seu like no Edcarlos Garotinho, nosso Instagram, e também canal do YouTube, @Edcarlos Garotinho. É o encontro com a notícia, hein? Play na notícia. Play News. Muito bem, e na noite, na tardezinha, já finalzinho da manhã, começo da tarde deste último dia 12, terça-feira, 12 de outubro, foi decidido aí o reajuste da passagem dos ônibus coletivos aqui na cidade de Garanhuns. A repórter Yolanda Oliver esteve conversando com o gerente de operações da Coletivo São Cristóvão, Domingos Sá, e ele fala pra gente dessas novidades, dessas alterações na tarifa dos coletivos aqui em Garanhuns. Vamos acompanhar. Como foi dito aqui na reunião, ele vem sofrendo muito desde o início da pandemia. 2020 para 2021 deu uma melhoradazinha, 2022 deu uma melhoradazinha. Em 2023 agora a coisa desandou. E os custos, eles só tendem, só fizeram aumentar. Óleo diesel aumentou, mão de obra aumentou. Enfim, na planilha que a gente apresentou, com a tarifa que a gente chama de tarifa de remuneração, ela hoje, em função do alto índice de gratuidade, mais de 40% do sistema, ela está impraticável. Então, assim, para você ter uma ideia, essa tarifa chegou a R$ 7,59, considerando que agora a desoneração da folha de pagamento foi cancelada pelo governo federal. E aí a MST apresentou essa proposta de R$ 4,30 de forma universal, mas a gente, assim, acha que isso não é, digamos assim, favorável, não atende, mas é o que tem para hoje. A gente terminou acatando, infelizmente não temos o que fazer com relação a isso, porque a determinação disso parte do poder público, e vamos ver o que a gente pode fazer em contrapartida para que as coisas vá melhorando, tipo recadastramento das pessoas que andam de ônibus de forma gratuita, para ver se ainda realmente tem esse direito. Enfim, algumas coisas com relação ao imposto do óleo diesel, imposto do carro, refrota, são coisas que a gente vai trabalhando aí durante o próximo ano para ver se a gente consegue sobreviver por mais algum tempo. Isso, Domingos, foi realmente muito citado na reunião com relação ao aumento da gratuidade, e foi dito também por muitas vezes e que algumas passagens gratuitas foram vendidas pelos próprios usuários. O que a empresa pretende fazer para combater este tipo de crime que acarreta aí em um prejuízo muito grande, não falo em questão da empresa, mas também por parte da população que paga, né, a mais por isso. Exatamente, Yolanda. Quando se fala em fraude, as pessoas podem imaginar que essa fraude ela tem prejuízo para a empresa, mas não é. Ela tem prejuízo para quem paga lá dentro do ônibus, ao motorista, quem compra seu vale transporte, seu vale legal. E o que a empresa vai fazer com relação a isso? Já estamos em conversação aí com a prefeitura, através da Procuradoria Municipal, para que a gente reveja essa lei, que identifique na lei a possibilidade das pessoas que têm direito a acompanhante, que ele identifique quem são esses acompanhantes, 2, 3, sei lá, da família ou não. Enfim, isso é uma coisa que vai já ter um impacto muito positivo nesses custos, já que hoje, das quase 100 mil pessoas que andam de graça por mês, a gente considera que só esse fator já vai reduzir pela metade. Então a gente acha que, se isso realmente for para adiante, a gente consegue dar um pequeno fôlego nisso aí, e que essa tarifa que apresentou hoje, ela possa vir a ser, digamos assim, ser, como que eu diria, dá a possibilidade de uma sobrevivência maior, o fato de a gente tirar as pessoas que fraudam do sistema. Para fazer um recadastramento dessas pessoas, até mesmo para inserir pessoas que realmente, né, necessitam desse transporte de uma forma gratuita e não recebem, e outros também que recebem essa gratuidade, mas na verdade não necessita. Para fazer esse recadastramento, né, e para fazer essa fiscalização, é necessário uma lei municipal. O que é que vocês
pretende fazer? A Lei 3.943 de 2013, ela deve ser revista para isso. Nessa lei vai passar a identificar quem é o órgão governamental que vai fazer essa fiscalização e quem seria o órgão que faria esse recadastramento. Então, a princípio, seria primeiro trabalhar a questão da lei, que a Procuradoria Municipal da Prefeitura já está trabalhando em cima disso. Então, na medida que isso for realmente já determinado e identificado e corrigido na lei, isso aí para frente vai ser bem mais fácil de fazer. A partir do dia 1º de janeiro, como é que fica o preço da tarifa? Ela fica tarifa de R$ 4,30 e o estudante ela fica 50%, como foi dito, como sempre foi, e a integração ela fica 25% da tarifa, válida por 1 hora ao invés de 40 minutos, que é o que é hoje. A partir do dia 1º de janeiro. A partir do 1º de janeiro. Play na notícia. Play News. Muito bem, a repórter Yolanda Oliver continuou nesse segmento falando aqui a respeito dessas alterações da tarifa do transporte coletivo em Garanhuns e conversou com Rodolfo Melo, ele que é presidente da MSTT aqui em Garanhuns, órgão que fiscaliza, que comanda também e que fala a respeito dessas alterações com relação à tarifa dos coletivos aqui em Garanhuns. Mais uma vez, final de ano, a gente se reúne aqui na Casa dos Conselhos para tratar dos possíveis reajustes tarifários do transporte coletivo aqui no nosso município. Como acontece todos os anos, a empresa concessionária do serviço, ela apresenta no mês de outubro os dados relativos aos insumos que formam o valor da tarifa, e esse ano a tarifa ficou em R$ 7,59, proposto pela empresa. A autarquia também faz esse trabalho de pesquisa de preços, paralelo, para saber se esses valores apresentados pela empresa de fato correspondem com a realidade apresentada no comércio em relação a esses insumos. E todos os anos, parece até brincadeira, mas não é, os valores apresentados pela autarquia ficam acima dos valores apresentados pela empresa. E por que isso? Porque a empresa consegue esses valores de pneu, de diesel e do restante dos componentes que formam o custo da empresa, consegue mais barato porque ela compra em grande quantidade. Ela já tem parcerias há anos com as empresas que fornecem, coisa que a autarquia não tem. A gente pesquisa o preço no comércio. Então, o nosso preço ficou acima do apresentado pela empresa, de R$ 7,70 e poucos centavos, a tarifa levantada pela MSTT. Porém, a gente sabe que o trabalhador, que o estudante não tem condições de pagar esse valor para andar no transporte coletivo aqui em Garanhuns. A tarifa atual é de R$ 4,10 e a proposta apresentada pela autarquia foi debatida, inclusive, com a gestão, com a nossa diretoria de transportes, que nós só iríamos conceder o índice inflacionário dos últimos 12 meses, ou seja, um acréscimo na tarifa de 20 centavos na tarifa base, certo? Que essa tarifa base é o que representa o cálculo para as demais tarifas, como, por exemplo, a tarifa para o estudante e a tarifa do garoinha. Com relação a esse problema da gratuidade, com acompanhante, e algumas pessoas estão vendendo essa passagem, eu queria saber com o senhor, com relação a este tema, o que é que a MSTT também, junto com a empresa, pretende fazer, dar o primeiro passo para poder diminuir essa questão dessa venda ilegal das passagens, que faz com que a empresa tenha um gasto a mais e a população também acabe pagando por isso. Foi muito importante você tocar nesse assunto e é preciso a população tomar conhecimento disso, Porque muitos dizem assim, o idoso não paga, a pessoa com deficiência não paga, mas está na lei, é um direito deles, E o que está em lei, o que é direito tem que ser cumprido. Agora, o que está acontecendo, que já foi flagrado por diversas vezes, pessoas que têm o direito de acompanhante, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem uma deficiência visual, tem direito a acompanhante, só que este acompanhante, por lei, ele não é identificado. Ou seja, o deficiente ele pode andar com qualquer acompanhante. Então, muitos
utilizam dessa situação para vender o direito de acompanhante. Na prática, como é que funciona isso, Rodolfo? A passagem, que é 4,10, eu tenho direito a acompanhante, mas eu consigo, certo? Ter a minha mobilidade, ou porque eu tenho uma visão monocular, mas eu consigo ter mobilidade. Mas eu tenho direito a acompanhante porque algum profissional de saúde me concedeu esse direito a acompanhante. Eu vou e vendo. A pessoa que está lá no ponto que vai pagar 4,10, eu ofereço a passagem a ele por R$2. E aí ele entra como meu acompanhante. Então isso gera um custo, na verdade, nem para a empresa. Isso gera um custo na passagem para as pessoas que pagam a passagem. Essas pessoas que estão rodando como acompanhante, que não deveriam estar, quem está pagando a passagem dela são as outras pessoas que pagam a passagem. Então, a nossa luta, né, e foi colocado hoje aqui na reunião do Conselho, é que a gente possa montar uma força-tarefa, né, e que a gente possa acabar com essa prática e que essas pessoas, esses acompanhantes sejam identificados. Então, com essa identificação, a gente consegue acabar com a fraude e, possivelmente, dependendo da situação, a gente possa até estarmos no futuro próximo reunidos aqui novamente para não tratar de aumento tarifário, mas para baixar a tarifa de ônibus. Para as pessoas em casa poderem entender melhor, né? Acontecendo o recadastramento, junto com o recadastramento, uma fiscalização, pode acontecer até mesmo realmente da empresa poder fazer uma redução nesse valor cobrado de passagem. Exatamente. Se depois de concluirmos esse processo de recadastramento, né, e verificarmos que tivemos uma diminuição considerável desse número de acompanhantes, dessas pessoas que vendem o direito de acompanhante, então sim, é possível sim a gente chegar um dia aqui e reduzirmos a tarifa que foi aprovada hoje no Conselho. A partir do dia 1º de janeiro, como é que fica a passagem aqui em Garanhuns? Fica a passagem base de R$ 4,30, certo? Para quem paga em espécie ou no cartão, quem compra antecipado, R$ 4,30. O estudante vai para R$ 2,15. Teve uma alteração também, e é importante os estudantes tomarem ciência dessa informação, que foi uma pauta apresentada inclusive pela categoria dos estudantes, é de que a integração, que é metade da metade, você poderia utilizar com um intervalo de até 40 minutos. E a gente fez uma solicitação para a empresa prontamente atendeu. Eu quero agradecer inclusive aqui a empresa por ter atendido nosso pleito, que o estudante terá 1 hora para utilizar dessa integração. Ou seja, é um ganho também a mais para a classe estudantil. Ok, muito obrigada por suas informações. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e dizer à população que nós temos nossos canais para que a população, caso queira, né, fazer denúncias, sugestões, a MSC está aberta e sempre que chega a gente verifica, fiscaliza e se for o caso a gente propõe mudanças a partir da solicitação da população, que é o principal interessado no transporte público de passageiros. Play na notícia. Play News. Muito bem, tá aí a reportagem com Yolanda Oliver, falando aqui com o presidente da MSTT, Rodolfo Melo, também entrevistou aqui o Domingos Sá. Então é o seguinte, passagem de ônibus passará de R$ 4,10 para R$ 4,30, para quem paga na graninha, né? E aqueles que usam o cartão Meu Passe Legal. E lembrando que o Garoinha, ele vai subir de R$ 4,65 para R$ 4,85. Os estudantes pagarão R$ 2,15 na primeira viagem e R$ 1,07 para os que fazem a integração num período de até 1 hora, tá bom? Lembrando que esses valores começarão a ser praticados a partir de 1º de janeiro de 2024, né? Vale lembrar que é preciso que outras questões sejam discutidas, né? Como as condições dos veículos oferecidos para o transporte coletivo em Garanhuns, né? Veículos que quase que diariamente apresentam falhas, né? E por conta dessas falhas mecânicas, elas proporcionam atrasos aos passageiros, que muitas vezes utilizam do transporte coletivo como única fonte de locomoção e acabam
tendo seus compromissos, principalmente trabalhos, né? O cara chega atrasado no trabalho porque o ônibus, né, não passou, não foi cumprido o horário, porque quebrou, porque houve uma falha mecânica e muitas vezes até falha do próprio condutor, que não é novidade nenhuma, mas sabemos que existem condutores de transporte coletivo que queimam os horários, né? Ou porque tá com uma raivinha, ou porque tá com algum probleminha, mas a gente sabe que isso acontece em qualquer empresa, né? Do funcionário mal agradecido, né? Ele queima o horário, ele faz de propósito e aí não é uma atitude correta, mas a gente sabe que medidas precisam ser adotadas para que essas situações não aconteçam, né? Ainda mais com o transporte coletivo, que acontece praticamente diário, né? Atrasos de ônibus que se quebra, é uma loucura, é um inferno. Play na notícia. Play News. Muito bem, aqui você bem informado aqui pelos canais Rádio FM 7 Colinas, esse é o canal do YouTube, também no Instagram, @edcarlosgarotinho, segue aqui no Instagram, e o nosso canal no YouTube também, para você se inscrever, é o @edcarlosgarotinho. Nós, nessa edição do Play News, contamos com as informações, as reportagens de Yolanda Oliveira. Nosso muito obrigado a você e a gente se encontra no próximo Play News. Play na notícia. Play News. A live do Ed Carlos.